convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. É somente até aí, verso de número 8. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Curva a sua cabeça, por gentileza. Santo Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. A Tua palavra vai ser ministrada aos corações. Pai, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Senhor Jesus, que nessa noite o Teu rio venha fluir sobre cada coração. Que o Senhor venha, Deus, nos dar, Senhor, o entendimento do que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a palavra profética, a palavra que pode mudar, que é a Tua palavra que pode mudar os corações, que pode transformar. Deus, haja vida, haja cura, haja, Senhor Jesus, restauração, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos, e vamos aqui caminhar na palavra de Deus. Romanos capítulo de número 12, verso de número 3. Vamos estar caminhando juntos, amém? Na quarta-feira passada, nós tentamos descompactar algo que foi zipado pelo apóstolo Paulo, né? Esse termo é um termo, termo do meio, né, da computação, do meio que nós entendemos que um arquivo zipado, quando ele é descompactado, ele tem várias informações. E quando nós entramos na palavra de Deus, ao adentrar no capítulo de número 12, né, porque a carta aos Romanos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, que é a parte doutrinária, que é a parte de ensino, que Paulo vai sistematizar, organizar a doutrina cristã bíblica, né? A partir do capítulo de número 12, ele vai começar a tratar sobre questões práticas, sobre a nossa vida prática, né? E aí ele já começa fazendo um clamor à igreja, um clamor aos irmãos. E ele vai dizer no capítulo de número 1, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o verso de número 2, ele vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essas informações que o apóstolo Paulo traz, são informações profundas de uma mente brilhante, porque ele vai falar aqui de um Deus que é grandioso, e agora ele vai falar de um culto que não é mais um culto como nos tempos levíticos, mas agora o culto, o sacrifício desse culto sou eu e você. Agora é a nossa vida que é um culto a Deus, irmã Dízia. É agora a nossa vida que glorifica a Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa, tudo eu estou fazendo para a glória de Deus, e Deus é glorificado. Nos testemunhos que a missionária Lucinda contou aqui, Deus está sendo glorificado. No processo que o presbítero Luciano está passando, Deus está sendo glorificado. No processo que o pastor Valdeci está passando, Deus está sendo glorificado. Sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque somos um culto a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Aí Paulo vai dizer no capítulo de número 1 e capítulo de número 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, que nós somos um culto a Deus. Só que quando ele chega no capítulo 3, ele está dando uma sequência do que ele falou anteriormente. E aí ele vai dizer agora para mim e para você o seguinte, porque pela graça que me é dada, ele vai dizer, eu recebi algo do Senhor.
Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sei, como ele citou anteriormente, que eu sou um dos apóstolos, o apóstolo dos gentios. Eu sei para que eu fui chamado. Eu sei para que Deus me chamou nessa terra. E por isso, a graça me foi dada. E eu entendo que Jesus me capacitou e me deu unção, autoridade para me cumprir o que Deus tem para eu cumprir nessa terra. Assim como Jesus te chamou, te capacitou, te encheu de graça, de misericórdia, e você tem um propósito nessa terra para cumprir o que Deus te chamou para cumprir nessa terra, para a glória dele. Amém? Então Paulo falou, primeiro, pela graça que me é dada por quem? Por Deus. A graça vem de Deus. E o que é graça? Favor e merecido. Graça é aquilo que Deus me deu, sendo que eu não merecia. Porque o que eu merecia? O que eu tenho dito à igreja sempre, queridos? Não peça a Deus o que você merece. Né, irmã Domingues? Né, Ana Lídia? Não peça a Deus o que você merece. Porque, meu irmão, nós merecemos condenação. Nós merecemos perdição. Nós merecemos o salário do pecado, que é a morte. Mas o dom gratuito, o que é dom gratuito? Graça, presente, favor e merecido de Deus é a vida eterna. Então, essa graça nos alcançou, pela graça somos salvos, a graça nos deu vida, estando nós mortos, amém? A graça de Deus. E esse rio que nós falamos aqui nessa noite, essa fonte que jorra, é uma fonte graciosa, é uma fonte de graça, que nos envolve e nos enche de alegria, de paz, sabendo que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém? Então Paulo está falando dessa graça que me é dada, que ele diz que foi dada a ele como foi dada a nós. Aí ele diga, agora ele nos orienta. Olha o que ele nos diz. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ei, a graça que nos é dada é para a glória de Deus. Não é para minha autopromoção. Não é para dizer que eu sou melhor do que o meu irmão. Não é para dizer que eu tenho bens mais do que o meu irmão. Não é para dizer que eu sou alguém superior aos demais. Não, meu irmão. Essa graça é a bondade de Deus sendo ministrada na minha e na sua vida, para que nós possamos pensar de nós mesmos aquilo que o Senhor pensa a respeito de nós, e não o que o mundo, o narcisismo humano que está dentro de nós venha querer se sobressair, né? Mas que possamos pensar de acordo com o que Deus pensa sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para dar o fim que o desejastes. Então os pensamentos de Deus é pensamento de paz, é pensamento de vivermos o propósito, vivermos o chamado, vivermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas com humildade. Lembra das bem-aventuranças que a irmã Eva acabou de ler aqui? Bem-aventurado os pobres de espíritos, aquele que não se acha melhor, aquele que sabe que não é ele, o mérito não está nele, mas foi a bondade, a misericórdia de Deus que nos alcançou. Somos pobres de espírito, porque sabemos que nada é atribuído a nós, mas é atribuído ao nosso Deus, é mérito dele a salvação, a graça, a misericórdia. Então, que não venhamos pensar sobre nós, pensar sobre si, além do que convém. Antes, pense com moderação. O cristão é equilibrado. Você, igreja de Deus, você é filho de Deus, você é moderado, você é equilibrado. Por isso que as nossas finanças, por isso que os nossos relacionamentos, por isso que a nossa vida, tudo é um equilíbrio para a glória de Deus. Nós não estamos igual ao mundo desesperado, cheio de doenças na alma, porque a ansiedade toma de conta, a depressão toma de conta, né? É síndrome de pânico, doenças da alma, doenças psicossomáticas que têm atingido mentes, corações, pessoas enfermas, afligidas. Por quê? Porque não tem uma vida moderada. Mas o que a palavra de Deus nos fala é para nós vivermos uma vida em equilíbrio para a glória do nosso Deus.
atribuindo a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque o cristão não anda ansioso, porque a palavra de Deus diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então quem cuida de mim, de você, meu irmão, é Jesus, e nós vivemos para a glória dele. O apóstolo Paulo aqui está falando: pense sobre você como adoração, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o que é essa medida da fé? Essa medida da fé, ela vai tratar sobre os dons que Deus nos dá, sobre a fé que Ele gerou em nosso coração para nós vivermos a plenitude da vontade de Deus em nossas vidas. Porque Deus não te chamou para ser uma pessoa que vai sentar no banco da igreja e vai fazer, a única função que você vai fazer é ficar assentado, ocupando um banco da igreja, ocupando uma cadeira da igreja. Deus não te chamou para isso, querido. Deus te chamou para lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá nos teus relacionamentos, aqui na igreja, aonde você estiver, você está glorificando a Deus, você está levando a mensagem do Evangelho, você está refletindo o brilho do Espírito de Deus ao mundo, às vidas, aos corações, e por isso Ele te deu dons, presentes, para nós representarmos o reino de Deus, aonde Deus nos estabelecer. Amém? Então, aonde Deus te coloca, aonde Deus te estabelece, pode ter certeza, ali tem um campo missionário, ali você está vivendo para a glória de Deus. Amém? Então, aí o verso 4, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros a mesma operação. Olha o que é que Paulo vai dar seguimento. Ele vai falar o seguinte: você, igreja de Deus, você é um corpo. Lembra que nós falamos, igreja não é um lugar para a gente frequentar. Igreja é um lugar é uma família aonde nós pertencemos. Uma família é instituída por membros, por corpo, por pessoas que formam essa família. E nós formamos a família de Deus. Eu e você temos o mesmo Pai. Amém? Por que você é meu irmão? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, meu irmão. Eu e você somos irmãos porque temos o mesmo Deus. No meu sangue aqui, espiritualmente falando, dentro das minhas veias está correndo o sangue de Jesus, o mesmo que corre dentro das suas veias, e por isso nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, somos da mesma família. E meu irmão, como eu já tenho dito, lembra que irmão a gente não escolhe, né? Eu não escolhi irmão. Eu não escolhi a Antonilda como minha irmã. Quando eu cheguei lá, que eu sou caçula, ela já estava lá. Quem me deu ela? Minha mãe e meu pai. Então quem dá irmão para o outro é o pai. É o pai que nos dá irmão. Então Ele me deu você como meu irmão. E eu sou grato ao meu Deus por ter uma família tão linda e tão especial como essa. A família que Deus estabeleceu nessa terra. Somos filhos do mesmo Pai. E agora nós somos um corpo, né? E um corpo, Paulo vai fazer essa analogia. Ele vai dizer que assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Igreja, meu irmão, às vezes a gente tem duas perspectivas erradas de igreja. Quer dizer, uma perspectiva errada e a outra é certa, né? Mas é duas perspectivas da igreja. Celino, às vezes a gente acha que a igreja é como se a gente estivesse dentro de um ônibus. O pastor é o motorista e a missionária Hilda é a cobradora, porque é a tesoureira da igreja, né? Acha que é as duas funções, né? O pastor dirigindo e os irmãos passando lá pela roleta lá da tesouraria. É uma visão errada, né, do que temos sobre igreja, porque a igreja não é isso. Igreja, ela está mais alinhada como um barco a remo, aonde o pastor, ele está com o mapa na mão, que é a bússola, a direção, e falando para a igreja assim, ó, nós devemos caminhar pela direita. Aí os irmãos, a igreja todinha remando, é a direita, passando um para o outro, ó irmão, é a direita, e reforçando um para o outro, como se estivesse todos remando, e indo para o mesmo objetivo, juntos, debaixo da direção, debaixo da orientação, debaixo da nossa bússola, que é a palavra do Senhor, para sermos salvos. Então a ideia de igreja é nessa linha.
né? Nós estamos remando, nós estamos indo em direção ao céu de glória juntos, caminhando, né? E exaltando o nome santo do Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, e todo o louvor e toda a adoração, né? Então somos um corpo, somos uma família. Então o pé precisa da mão, a mão precisa do coração, o coração precisa do pulmão, e todos têm que estar em harmonia. Porque um membro fora do corpo, ele para nada serve. Não é isso, irmã Diz? Imagina, se nós estivermos passando aqui na rua e nós vermos ali um olho do nada, um olho largado no chão. Você vai passar com medo, né? Vai se distanciar daquele olho. Passar mais à frente, você vê um braço largado lá no chão. Meu Deus, o que é isso? Tem que ligar para a polícia. Tem alguém aqui que foi esquartejado, né? Enfim, meu irmão, quando nós vemos um membro fora do corpo, ele para nada serve, a não ser para causar medo. Mas querido, quando nós estamos no corpo, a palavra de Deus diz que o corpo ele é vivo. A igreja é um organismo vivo, ela está em vida. Então quando nós estamos unidos ao corpo, o sangue está passando pelas veias, está havendo vida de Deus, e nós estamos juntos, unidos, para honrar e glorificar aquele que vive e reina. E o apóstolo Paulo está orientando a igreja aqui, irmãos, vocês são o corpo de Cristo. Jesus morreu por vocês, Jesus é o cabeça, mas vocês são corpo, e cada um de vocês tem uma utilidade. E aí ele vai seguir dizendo, individualmente somos membros uns dos outros. Igreja não é eu, igreja nunca foi eu. Eu sou habitação de Deus, um membro do corpo de Cristo. Mas igreja é nós. Igreja nunca é eu, igreja sempre é nós. Eu e você juntos somos igreja. Porque Jesus diz, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, meu irmão, negócio de não ter comunhão, irmão com irmão tem comunhão, estão juntos, porque o inimigo é derrotado quando nós estamos juntos, pedindo, rogando, clamando ao Senhor, porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ela é triunfante, ela é vencedora. A igreja do Senhor é guardada e protegida por Deus, amém? Então nós somos famílias de Deus, igreja de Deus, amém? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Aí segue, por gentileza, o 6. De modo que tendo diferentes dons. Ei, meu irmão, não tem o dom que você tem. Deus te deu dons. O que é dom, pastor? Talento. Lembrando que Deus deu dons a quem? Lembra lá do capítulo, do verso 1? O que Paulo fala? A quem Deus deu dons? A quem Deus deu propósito e chamado? Aqueles que Paulo está dizendo, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que agora, irmãos, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus deu dons àqueles que agora não vivem mais para eles, mas eles vivem para a glória de Deus. Deus deu dons aos seus filhos amados, né? Aos seus filhos, porque os pacificadores, aquele que geram paz, que a irmã Eva leu aqui, que serão chamados filhos de Deus, aquele que promove a paz, aquele que não anda mais com ira no coração, aquele que sabe que a sua vida agora é para a glória do Deus Todo-Poderoso. A esses Deus o chamou, e Deus deu dons. E aí Paulo vai dizer, de modo que tendo diferentes dons, segundo o que? A graça de Deus, que nos é dada. Se é de profecia, nessa noite, você está tendo uma revelação profética de Deus, porque a palavra de Deus, ela é profética para as nossas vidas, ela é o que nos dá vida, ela é a profecia de Deus revelada para a minha e para a tua vida.
E Deus deu dons aos homens para poder levar essa palavra profética aos corações, expor, né? Deus deu pastores, deu mestres para a igreja, para poder pegar a palavra de Deus e trazer de forma que você entenda, compreenda a essência da palavra. E essa palavra, ela é profética para a tua vida, é ela que transforma, ela que muda, ela que te confronta, ela que fala que você precisa se voltar a Deus todos os dias e se dedicar a Ele de corpo, alma e espírito. Se dedicar por completo ao teu Deus, se entregar por completo a Ele, se converter dos maus caminhos, se converter das velhas práticas e cada dia mais se amoldando ao padrão do varão perfeito. Amém? Andarmos em santidade. Então, se de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé. Deus vai nos dar poder, graça, unção, para nos enchermos mais dele com autoridade, para levarmos a palavra com maior alcance e que as pessoas possam entender e viver essa palavra profética. Amém? Segundo, se é de ministério, que seja em ministrar. Ei, se o teu chamado é de ministério, ei, viva, se dedique ao ministério, a cuidar da igreja, a cuidar dos membros, a cuidar dos trabalhos. Porque, queridos, tudo isso aqui é função de quem? Minha e sua. Dos filhos de Deus, que recebeu dons, talentos. A igreja, ela caminha segundo o corpo. Então, a visão aqui é que todos nós temos responsabilidades, temos atividades a serem feitas, não só na igreja espaço físico, mas a igreja mundo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela não está limitada a essas quatro paredes. A igreja de Jesus Cristo não é essa estrutura aqui. A igreja de Jesus Cristo sou eu e você, juntos, refletindo Cristo aos corações lá fora, que vidas possam ser transformadas através da minha e da sua vida, sobre o poder o poder que Deus nos deu sobre profetizar sobre as pessoas, o poder que Deus nos dá sobre ministrar sobre pessoas, organizar, né, ambientes aonde nós podemos levar Jesus aos corações. Às vezes vai ser lá na escola, às vezes vai ser lá em uma faculdade, às vezes vai ser num grupo de amigos que você vai exercer o seu ministério de ministrar, de organizar ali para a glória de Deus e as pessoas ouvirem falar de Jesus naquele ambiente, porque igreja não está limitada a quatro paredes. Amém? Vocês estão entendendo? E aí Paulo vai seguir. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. É ensinar a palavra de Deus? Ei, se dedique. Mas é ensinar só aqui no púlpito para a igreja? Não. É ensinar para o teu vizinho. É ensinar para o teu amigo, para a tua mãe, para o teu parente. Ei, é sentar e falar, ó, Jesus te amou. Ei, você já se perguntou o porquê que Jesus morreu por você? Aí a pessoa, poxa, eu não sei. As pessoas geralmente falam, para me salvar, para perdoar os meus pecados. Mas ela não entende que ela era uma condenada e merecia a condenação. Mas Jesus morre para nos dar vida. E a única escapatória do homem é Jesus. O Evangelho, meu irmão, ele é tão simples. Sabe por que o Evangelho é simples? Porque ele só fala de duas coisas. Ele só fala de vida e morte. Você quer vida? Vem e segue. Você não quer a vida? Você quer viver segundo as suas paixões? Ei, você já tem a morte. O Evangelho é simples. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então fora de mim não há vida. O homem está vivendo essa vida ilusória, passageira, achando que vai ganhar algo, mas ele na verdade está indo para a morte eterna. Mas o Evangelho nos chama para a vida, nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca no reino do céu. Nos tira das trevas e nos traz para a luz. É o Evangelho, é vida. É vida. Eu e você temos vida. Amém? É simples, né? O Evangelho é simples. Então, aí Paulo vai dizer, o que exorta, que usa esse dom em exortar. Às vezes a gente é necessário, né, nós exortarmos a igreja, alguma situação. Às vezes tem um irmão que é mais
mas assim, é mais firme no falar, né, com a igreja. Às vezes dá até medo, né, irmã Diz? Tem umas pessoas assim que falam que a gente, eita, chega, treme, né? Mas é porque é uma característica que aquela pessoa tem em exortar, em orientar, né? E é mais forte em algumas pessoas, sendo com sabedoria, sendo com amor, mais firme, né? Então nós vemos que é uma predisposição, é um dom, um talento de Deus. O que reparte, faça-o com liberalidade. Tem pessoas que têm um coração bom, tão grande, que tudo que ela tem, ela não quer manter para si, ela tem que dividir. Ela quer repartir, a generosidade é tão grande, que ela fica pensando, com quem que eu vou repartir isso? Quando ela vai receber alguma coisa, já vai pensando, eu tenho que dar um pouco para esse, um pouco para esse, um pouco para aquele. Né? Eu tiro pela minha mãe, quando chega os negócios lá na casa dela, ela já fica, tem que separar esse para isso, esse separar esse, né? Então, são pessoas que já pensam, né, em repartir. O que vem é para repartir, é para compartilhar, é pensando no outro, né? E o pastor Valdeci da mesma forma fazia assim, né? Então nós temos esse exemplo dentro de casa também. Mas por quê? Porque essa é uma função do crente. Tudo o que nós estamos falando aqui é uma função minha e sua. Só que tem pessoas que têm um dom maior, que tem uma fé maior nesse ponto, que tem uma predisposição dada por Deus, uma graça maior para poder fazer aquilo ali de forma diferenciada. Por quê? Porque somos membros de um corpo e cada um tem um talento, e um talento que às vezes o outro não tem, mas todos nós estamos lutando para exercer, porque isso aqui é a vida do cristão. Paulo está falando aqui sobre o cristão. Então, o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Meu irmão, exercer misericórdia, às vezes é difícil exercer misericórdia na igreja. Mas quando você chega lá no teu trabalho, chega lá no seu vizinho, uma pessoa profana, uma pessoa que fala várias coisas impuras, imorais, e você está naquele ambiente ali e começa a refletir Deus na sua vida, no seu coração, falando, meu amigo, não precisa falar isso. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus tem uma vida linda e maravilhosa para você. Você passa ali, tem uma pessoa perdida na rua, você vai lá, cuida, abraça, traz para perto. Você vai exercitar a misericórdia. E a Bíblia vai dizer que esses que exercitam misericórdia também alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, segue por gentileza. Finalizou, né? Nós finalizamos até o 8. Então, queridos, essa lista que Paulo fala, é a lista minha e sua do cristão. Nós somos membros do corpo, mas todos nós temos esses deveres de profetizar, o dever de exercitar misericórdia, o dever de exortar, de cuidar uns dos outros, mas sabendo que Deus chamou pessoas diferenciadas para cada função. Sabendo que a sua função é diferente da minha. A sua função que você exercita, ela é diferente. Nós podemos nos completar juntos no mesmo corpo, para que o reino de Deus avance, que vidas sejam curadas e que todos os membros do corpo estejam juntos na casa de Deus, adorando ao cabeça que é Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Vamos estar finalizando o culto, né? E queria convidar toda a igreja, por gentileza, vem à frente.